tarde a todos, todas e todes. Nós estamos aqui com mais uma edição do Social Drops em Live. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Essa nossa atividade, né, ela integra, então, um projeto de extensão, serviço social e difusão de conhecimentos, estratégias de articulação entre graduação, pós-graduação e comunidade. Um dos produtos desse projeto é o Social Drops, que é uma publicação da Comissão de Graduação em Serviço Social, a Congrade, do curso de Serviço Social da URGS, articulado ao Programa de Pós-Graduação em Política Social e Serviço Social do Instituto de Psicologia da URGS, com apoio do Programa Biblioteca Viva, da Biblioteca do Instituto de Psicologia da URGS e do Comitê para o Enfrentamento da Crise Covid-19 do Instituto de Psicologia da URGS. Bem grande, né? O nosso encontro está sendo gravado e será disponibilizado no canal do Social Drops no YouTube. E hoje o tema é população de rua. A gente conta, então, com algumas participações muito especiais, né? Eu vou falar primeiro da Cristina Bétio Bragagnolo, que é bacharel em Serviço Social, graduada pela URGS em 2018, educadora social, trabalhando junto ao serviço especializado em abordagem social, mestranda no programa de pós-graduação em Política Social e Serviço Social da URGS e pesquisadora associada ao grupo de estudos em juventudes e políticas públicas. Bem-vinda, Cristina, né? Vamos aí conversar um pouquinho. Temos também o Jesse, que é psicólogo clínico, mestrando em Psicologia Social pela URGS e associado do coletivo Poéticas Psis. Tem suas áreas de estudos periferias, população em situação de rua, psicanálise, decolonialidades, ficção, relações étnico-raciais, de classe, de gênero e sexualidade. Contamos, então, com a participação do Anderson Ferreira, auto-intitulado Doutor Ruologia. Depois tu pode nos dizer melhor sobre isso, tá? Que convidou o Matheus Kunda, que é psicólogo do CAPS AD Glória Cruzeiro Cristal. Todos devidamente apresentados, aqui nós ainda compomos aqui com o Giovanni, o professor Giovanni e o Selvi, que compõem a equipe, que estão presentes aqui. E quero dizer para todos, fazer uma breve introdução, né, que nós já vamos para 1 ano e 9 meses, né, de pandemia. E, embora tenhamos avançado na vacinação, no Brasil já contabilizamos mais de 600 mil mortos e estamos temerosos com as novas cepas que estão chegando ao país, em especial a Ômicron, né? Proveniente dos países africanos. Desde o início da pandemia, vimos o desemprego assumir índices catastróficos e a pobreza se ampliar no país. Em virtude de políticas residuais, o Brasil passa por um cenário de intensa desigualdade, cuja saída para muitos é a rualização. A população de rua cresceu também em números alarmantes nessa pandemia, né? Anderson, tu vai poder também nos contar um pouco sobre isso, né? Muitas pessoas, por conta da falta do desemprego, por conta de não ter mais condições de pagar um aluguel, famílias foram para as ruas. E essa população, ela possui, então, classe, raça e gênero, né? Que muitos de vocês abordaram nos artigos, né, entregues aqui para o Social Drops, que vão ser publicados juntamente com essa publicação, com essa live. Então, é sobre as determinações da população de rua na atualidade que vamos conversar hoje com a nossa convidada e os nossos convidados, tá? Me apresentar aqui também para o pessoal do YouTube, já que vai lá no canal,
Eu sou a Aide de Caís Pedroso Rodrigues, professora do Departamento de Serviço Social da URGS e membro da equipe do Social Drops. Primeiro nós começaremos com o Anderson, né? Foi esse o nosso combinado, para depois passar a palavra para o Matheus. Pode ser assim? Tudo certo? Falei tudo certinho, em nome de todos, certinho de vocês. Por favor, Anderson, tenha a bondade aí de nos brindar com os teus conhecimentos, por favor. Então, boa tarde a todo mundo, né, que está assistindo. Na verdade, o Selvi me convidou para participar, né, dizendo que ia ser publicado um texto, se eu tinha algum texto. Então, eu comecei a escrever um texto que vai ser publicado. Escrevi ele em parceria com o Matheus. Convidei o Matheus para tá aí participando. Na verdade, não é um artigo científico, na verdade é um informativo, né, a respeito do crack, que é essa coisa que as pessoas abominam e falam muito a respeito e sem ter o conhecimento e a informação, né? Esse dia eu estava dando uma olhada no YouTube, assim, botei a palavra crack e dei um, um enter ali. A primeira coisa que apareceu foi uma pastora de uma igreja falando sobre o crack. A primeira informação que apareceu no YouTube. E ela disse uma coisa absurda, assim, né? Ela disse que a pessoa, quando usa a primeira vez, tá fadada ao fracasso, né? Eu fumei pedra por mais de 15 anos. Eu não tô fadado ao fracasso. Então, quando as pessoas falam dessa droga, né? Falam sem conhecimento de causa. E então, nesse artigo que eu escrevi, faz todo um apanhado histórico, né, de como surgiu a droga, né, lá nos Estados Unidos, nos anos 70, e depois ela chegou no Brasil no final dos anos 80, quase 20 anos depois do consumo nos Estados Unidos, né, e chegou no Mato Grosso, depois foi para São Paulo. Aqui em Porto Alegre ela chegou em 97, foi os primeiros relatos, assim, os primeiros lugares onde tinha um comércio, assim, em 1997. Mas antes a galera produzia de forma artesanal, né, usando cocaína e bicarbonato. Então eu faço nesse artigo todo o apanhado histórico, né, breve, e até chegar passando por todos os usos, né, das formas de uso, né. A galera começou a usar no copo d'água, copinho d'água, furava o copinho d'água, depois passou para latinha, depois passou para os cachimbos, daí o governo fez um cachimbo de madeira, distribuiu, só que foi um tiro no pé, né? Porque como a maioria das políticas públicas no Brasil, os caras não consultaram os usuários, né? E aí agora a gente tem a forma que se usa agora atual, é a chamada tulipa, né? Para quem nunca ouviu falar, a galera enrola o crack numa porção, num pedaço de bombril, bota numa piteira e acende, né? E aí, quem não conhece, passa na rua e não sabe o que o cara tá fumando, né? É mais nocivo à saúde, mas ao mesmo tempo, essa é a crítica que eu faço, né, em relação a esse artigo, é uma redução de dano social, né? Então o cara prefere detonar a saúde dele uh, do que passar pelo estigma de ser um usuário de crack, sabe? Então eu acho que eu fiz um apanhado geral, assim. Eu vou passar a palavra para o Matheus, depois eu cumprimento porque ele tem horário. Então, Matheus, dá um recadinho aí. Tá bem. Eu estava lembrando, Anderson, que, então, boa tarde, né? Eu sou Matheus, aí, já foi apresentado. Estou na coordenação aqui do CAPS AD Glória Cruzeiro Cristal.
E estava lembrando, Anderson, que a gente começou essa conversa lá no verão, né? Me lembro a gente trocando os vídeos e a gente assistindo umas séries lá sobre o crack nos Estados Unidos, depois pensando o crack aqui no país, enfim, e falando muito das cenas, né, de uso. Enfim, eu sou, então, né, sou um psicólogo, trabalho aqui na Glória Cruzeiro Cristal, trabalhei bastante tempo na abordagem social também, trabalhei no CREAS por 8 anos. Então, o que a gente vê na rua, né? E acho que é aí que vem a ruologia, né? Eu digo, a gente consegue fazer um dado epidemiológico, assim, né? Um dado clínico. Mas o que isso quer dizer é aí que vem o saber do Anderson, o saber da rua. O que a gente observa, né, nos nossos campos, aqui no campus? Faz aí uns 2 anos para cá uma mudança muito grande assim no modo de uso, né? Então, praticamente o cachimbo hoje é quase, não sei se dá para falar isso, Anderson, mas é quase a velha guarda que permanece no cachimbo, assim. A troca para a tulipa, ela foi muito, especialmente assim, eu acho até de janeiro para cá, aumentou mais ainda. Quando a gente conversou, hoje eu diria que 70% das pessoas estão usando tulipa. Então, a tulipa, ela tem algo, então, que a gente precisa conversar, né? Do lado, assim, de saúde, né? A gente tem muitos relatos de acidente com o uso da tulipa, pelo desprendimento do bombril, às vezes as fagulhas, às vezes a bolinha inteira, né? Vem pelo canudo ali, pela tulipa. E então, gente que precisa até fazer uma internação clínica, a gente já tem relatos desse tipo, por conta dessa, que vai para, ou que fica na boca, ou que fica na garganta, ou que vai para o estômago, ou que vai para o pulmão. Também tem um relato que, uma conversa semelhante assim, que a gente teve com o pessoal do consultório na rua, a dentista do consultório na rua aqui do centro, dizia que as lesões de boca eram muito, muito, né, frequentes. Então, era algo que ela via todos os dias no consultório na rua. E aí a gente começou a conversar com o pessoal, assim, e aí buscamos, né, aquilo que, então, que nem a academia, nem o campo técnico aqui dá conta, né, que é o que está acontecendo. E que forma que a gente poder acessar e poder ter um tipo de conversa, né, com os usuários, no sentido de buscar uma redução de danos. Aí, então, né, como fazer essa conversa sem ser prescritivo, como o Ministério da Saúde foi, né, como o Anderson resgata ali no artigo, na história lá dos cachimbos de madeira, né, tipo assim, agora vamos dizer como é que tem que usar o crack, né, então acaba sendo também violador nesse sentido. E poder, então, fazer esse desdobramento, que daí o Anderson, né, fez brilhantemente ali na análise dele, do quanto que há uma redução de danos moral, né, no uso da tulipa, pelo fato de tu poder fumar ela, né, numa posição não estigmatizada. E essa imagem do uso do cachimbo, ela carrega um estigma que ela acaba sendo, então, esse estigma acaba sendo mais danoso para a pessoa do que o próprio desprendimento lá do bombril que a gente está aqui discutindo. Então, né, a gente, com esse saber aí, então, que o Anderson está trazendo, a gente nos coloca numa outra posição, né, de entender que, né, na saúde, estritamente clínica, né, não deve ser exatamente, né, o nosso único foco. A gente precisa lidar com os estigmas, a gente precisa entender, né, qual é o cotidiano dessa pessoa que está usando, e quais os contextos que ela está usando, e não se colocar nessa posição vertical, assim, de dizer, está errado ou está certo. Né? Então,
né? Eu acho que foi uma longa conversa, assim, na verdade, né? O texto ali dizer que, bom, o Anderson, a gente tem essa troca, ela é constante, assim, né? Da vida aí, né? A gente trabalhou na FASC, na época, né, com abordagem social, a gente trabalhou juntos, e depois mantivemos uma troca, assim, né? E, então, não é algo, assim, que foi o artigo ali, né? A gente vem conversando sobre isso há bastante tempo. E, sinceramente, assim, também não encontramos receita, né? Como vocês podem ver, assim, no texto, dizendo assim, como é que tem que ser, ou tal, né? Eu acho que a única posicionamento importante que tem é nos colocar não no lugar de, isso, né, do saber clínico, ou do saber epidemiológico, ou do saber acadêmico, ou do saber técnico, né? Não colocar nessa posição, entender como que é para o usuário, como que é para aquela pessoa que, então, vive esse estigma diariamente e como que ele lida com, né, como que lida com esse estigma nos seus contextos, nas suas relações, né, na cidade. Então, é mais ou menos isso, né, por aí que a gente andou, assim, então, uma conversa que, sinceramente, eu fiquei bem feliz com o texto, assim, eu acho que é um pontapé, né, Anderson, assim, de uma discussão que, para mim, é da hora, do tipo, assim, passou da hora, né, de nós fazer. Eu vejo, né, sinceramente, todo mundo que trabalha nesse campo, assim, eu não vejo ninguém discutindo isso. E é uma das coisas que mais me preocupa, assim, a gente preocupa no dia a dia, assim, as pessoas, né, a gente está observou que houve toda essa mudança de campo, de fato, houve uma transição do cachimbo para a tulipa, e aí, o serviço, nós continuamos com a mesma metodologia, com a mesma abordagem, então há coisas aí que é urgente, assim, enquanto saúde, né, a gente poder estar pensando, enquanto redução de danos também. É isso aí. Tá? Eu vou devolver para o Anderson aí para seguir a conversa. Valeu, Matheus. Muito obrigado. Seguimos nos falando. Bom atendimento para ti. Obrigado pela disponibilidade. Eu confesso que quando eu comecei a usar crack lá em 97, era bem diferente do que é hoje. E a droga era bem diferente da droga que é hoje. Eu não fumo mais faz 5 anos, mas é bem diferente. Sei lá, eu acho que as drogas em si, né? A galera da rua, ela é muito estigmatizada por isso, né? As pessoas, elas olham para uma pessoa em situação de rua e diretamente já é um conceito isso, né? Não é nenhum preconceito, é um conceito. As pessoas olham, se eu digo para alguém que eu sou morador de rua, as pessoas já me veem como uma pedra de crack gigante ou uma garrafa de cachaça, sabe? Então, isso é muito ruim, sabe? Porque eu fui assistir o Cal semana passada e ele falou uma coisa muito importante, né? De que a gente usa a droga como desculpa nas populações vulneráveis para não investir em políticas públicas de reparação social, de igualdade social. Sabe? A gente tem uma parcela da população, né, privilegiada, que também não quer abrir mão do seu privilégio, sabe? É muito difícil tu abrir mão do teu privilégio, sabe? Então ele vem falando isso. Então a gente pega e introduz essa droga, né? Porque ela foi lá nos Estados Unidos, ela foi introduzida nas populações negras para desmobilizar a galera mesmo, sabe? Para a galera não poder se organizar contra o coletivo por luta por direitos civis, bem na época dos Panteras Negras e tal, aquela parada toda ali, né? Quem já assistiu, não sei se vocês assistiram um documentário da Netflix, né? Cocaína, crack, conspiração e corrupção. Quem financiava a entrada de crack e cocaína nos Estados Unidos nessa época era o próprio governo, tá ligado?
próprio governo, que fazia uma rota, eles davam a arma pros caras mandar a cocaína daqui lá para não sei aonde, para depois entrar nos Estados Unidos de novo, para dar um migué, né? É muito legal esse documentário, conta bem a história do surgimento e tal. E então, e eles venderam isso para nós, né? Até se tu chegar num cara da rua, a sua grande maioria, e a pergunta que as pessoas falam, né? Por que tu foi parar na rua? Essa é uma pergunta clássica. Eles vão responder assim, ó, a maioria. Fiquei desempregado, e depois tem as drogas, né? Os caras vendem isso pra ti. Os caras colocam essa informação que o problema é a droga de tal forma de que tu acaba acreditando nisso e tu acaba reproduzindo isso. O problema é a droga. Sendo que o problema não é a droga, né? As pessoas estão... tá ruim para todo mundo agora na pandemia, né? A economia ficou ruim, bababá. As pessoas estão passando dificuldade. Eu tenho 45 anos, vou fazer 45 anos daqui a um mês. Eu não sei o que é não passar dificuldade nessa vida. Então, para mim, a dificuldade é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu sempre passei dificuldade. A minha vida toda. Entende? Então, isso para mim tá. Claro que ficou algumas coisas ficou mais difícil, né? Por exemplo, eu trabalho num jornal, o papel, é transmissor, papapá. As pessoas não querem comprar, entendeu? Mas é isso, né? O que a gente vai fazer? A ID falou uma coisa da ruaologia. Nunca ouviu falar essa palavra, ruaologia? Não? E tu, Cristina, já ouviu falar? Não, também? Vou contar a história. Esse cara aí, o Matheus, ele escreveu a tese de doutorado dele, um capítulo inteiro sobre isso. Porque em 2015, nós trabalhávamos lá na FASC, como ele falou. Eu era facilitador social, eu tinha saído do presídio. Eu fiquei 5 anos preso por posse de droga. Eu morava na rua, eu usava droga onde? Na rua, né? E aí as minhas muitas posses de droga, a abordagem da PM, né? Muitos termos circunstanciados, uma hora o juiz chama, né? Aí o juiz chamou e pediu para me prestar serviços à comunidade, né? Sendo que foi condenado por ser usuário. Só que o Ministério Público, não satisfeito, recorreu da sentença e foi para a segunda instância. E o desembargador não sabe nada da minha vida, nunca conversou comigo, não sabe nem de que buraco eu saí, considerou as minhas 10 posses tráfico, me deu 1 ano para cada uma, eu tomei 19 anos de cadeia. Aí um dia eu fui fazer identidade e não saí mais, fiquei 5 anos preso. Eu tinha tudo para sair com uma arma na rua matando todo mundo. Mas não. E aí quando eu saí, foi muito estranho isso. Eu saí em setembro de 2015. Eu entrei dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, dia do meu aniversário. Eu fui fazer identidade, primeiro dia útil do ano. Eu entrei dia 2 de janeiro de 2011. Isso. E saí em 26 de setembro de 2015. Em janeiro de 2016 eu passei na URGS. Aí eu cheguei na universidade, fui fazer o acolhimento social, com assistente social, porque eu entrei pelas políticas de ações afirmativas. Daí foi aquele barará para lá atestar que eu era pobre mesmo, né? Daí levei a documentação lá, um monte de bagulho. E aí, assistente social, janeiro, calor, né? Fevereiro, acho que era. E estamos na sala, assim. Ela tava olhando a documentação ali, checando e pá. Daí ela disse assim pra mim: tá faltando um documento aqui. E eu, qual? Ela disse: tu não tem nenhum comprovante de renda. Eu disse: não tenho. E daí ela disse assim: tá, mas nos últimos 5 anos não tem nada de renda. Não, minha renda é 0 nos últimos 5 anos. E ela: tá, mas tu viveu do quê? Não, eu tava privado de liberdade. A mulher abriu a porta e chamou o guarda pra ficar na porta.
que é a Universidade Federal da Aventura. Então a gente passa por essas coisas. E, no fim, eu ia falar uma coisa e fui pelo outro lado contando a minha história da... Tava na Ruologia. Da Ruologia, isso. Tá, daí eu entrei na URGS. E aí, na mesma época, eu fui eu virei facilitador social da FASC. E aí eu fui trabalhar com o Matheus lá. E aí nós estávamos Veio um pessoal lá do Acre que queria conhecer o projeto. E aí chamaram o primeiro escalão da FASC, né? Aí eles vêm, né? Primeiro eles não querem nem saber da galera da rua, né? Todo mundo cheira mal. Mas depois, quando vem, aí eles querem dar abracinho, tirar foto, né? Daí sim. Aí começou as apresentações, né? Eu sou fulano, doutor, mestrando, bababá, eu sou fulano, doutor, e tudo aquilo cheio de título, né? Aí deu toda a volta no bagulho. Aí tinha o Carlos. Depois vocês botam no Google Ruologia e aperta o Enter, vai aparecer uma matéria do Brasil de Fato. E aí o Carlos Henrique, que é o meu colega do jornal, ele era facilitador também, ele disse assim, eu também sou doutor. Daí todo mundo olhou assim, eu sou doutor em Ruologia. E aí o Boca de Rua, a partir disso, fez várias matérias a respeito. E o Matheus escreveu um capítulo inteiro na tese de doutorado dele falando sobre isso, né? Então, que é uma ciência de quem vive na rua, sabe? Que é uma ciência que tu não vai aprender na academia, tu só vai ler na academia, sabe? E as coisas que a gente aprende na ruologia, ela passa de geração para geração, ela passa onde um fala pro outro como é que funciona. Porque a rua tem as regras da rua, né? Apesar de... Tem uma entrevista que eu dei agora quando eu fundei a escola. Eu sou fundador de uma escola, não sei se vocês sabem. Não sabem? Eu tenho uma escola de cuidado em redução de danos, ela é uma escola virtual. Né? Ela aparece aí, Anderson, ela aparece aí um nome no... É isso. Aparece. E, inclusive, estou fazendo uma formação agora, tá nas 3 últimas aulas, né? E essa primeira formação, ela fala sobre cuidado. E agora, o segundo semestre, que vai começar depois do carnaval, né? Tudo começa depois do carnaval, vai ser sobre ruologia. Daí todos os professores vão ser pessoas que tiveram trajetória de rua, né? Então, como eu tenho 20 anos de estrada, né, eu fui titulado, né, pela FACED agora como doutor, né? Inclusive vou receber um diploma, né, doutor, porque eu avaliei um trabalho de mestrado na universidade, né? Isso foi bem legal, assim, achei legal, apesar de ser algumas coisas frustrantes em relação à academia, né? Mas foi bem legal, assim, fiquei feliz e importante. Tu vinha falando da questão do número de moradores de ruas aumentou, né? Eu fiz uma rápida análise, assim, dos últimos anos, assim, e eu percebi, desde que eu tô na rua em 20 anos, que a cada gestão municipal da prefeitura, a população de rua dobra em Porto Alegre. A cada gestão municipal. Então, de 4 em 4 anos, a população de rua dobra. Esses tempos aí, esses tempos não. Vai fazer um ano que o Melo tá, né? A presidente da FASC deu uma entrevista na Rádio Gaúcha logo que ela assumiu, e eu escutei, né? Daí ela falou que a abordagem, esse termo aí nós vamos abolir do nosso dicionário. Que as equipes de acompanhamento social de rua, tá, Cristina? Tu não faz abordagem, tu faz acompanhamento social, tá? As equipes de acompanhamento social
registraram, né, cerca de 3.700 prontuários no último ano, né? Então, só as equipes de acompanhamento sexual. E aí, juntando os CAPs, os POP e os albergue, dar mais uns 2.000 aí, né? Então, tipo, deve ter uns 5, 6 mil por aí. Mas dá uns 6 mil, eu acho, acredito eu. Então, a gente acha que tem aproximadamente, a galera da rua acha que tem aproximadamente cerca de 6 mil pessoas em situação de rua em Porto Alegre. Na pandemia aumentou porque a pobreza aumentou, né? Então as pessoas ficam sem recurso e acabam indo para a rua. Só que tem uma coisa também, né? Na área central, nas periferias, a população de rua aumentou, coisa que não tinha antes. Agora tem. Se tu sair da região central, tu vai ver que na periferia também tem população de rua. Só que tem uma coisa aqui na área central, né? Com todo mundo em casa, não sei se eu tô falando demais, gente, até que hora nós temos aí. Com todo mundo em casa, antes, quando eu vivia na minha bolha, eu não olhava para a janela. Eu ia pro meu trabalho, eu xingava o cara que estava na sinaleira me incomodando, eu chegava em casa, ia para frente da televisão, eu, cidadão de bem, né? Ia para as redes sociais, sei lá, xingava os piá, fazia alguma coisa. Só que com a pandemia, essas pessoas passaram a não sair de casa e elas começaram a olhar para a janela, pela janela. E aí elas viram que na rua tem pessoas morando, coisa que elas não viam porque o fluxo, né, os cidadãos de bem não viam. Eles começaram a observar isso. Então, claro que aumentou, né? Eu acredito que nesses 2 anos de pandemia tem aumentado uns 30%. Esse já saiu uma reportagem sobre isso, eu acho que aumentou uns 30%. E a última pesquisa que tivemos aqui foi em 2016, então que apontou 2.400. Então, em 4 anos, dobrou, né? Então, é isso. E as pessoas começaram a enxergar as pessoas na rua, né? Inclusive, um dia eu estava passando na rua, conversando com a galera da rua, o ano passado, no auge da pandemia, eu morava na Cidade Baixa, e aí era 8 horas da noite, por aí eu estava vindo do mercado, e estava conversando com o guri. Daí passou uma pessoa e disse assim no carro, ó, vamos para casa. Eu ainda tinha uma casa para ir, né? E meus colegas não tinham casa para ir, entendeu? Então, quando a gente como sociedade, eu fico me perguntando todos os dias isso. O que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu estou fazendo dentro da universidade? Em todo lugar que eu vou, eu me pergunto, o que eu, Anderson, estou fazendo aqui? Qual é o meu papel em relação às coisas que eu estou dizendo aqui? Qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Qual a responsabilidade que cada um tem em relação a isso? Nós, quanto sociedade, conseguimos produzir isso. Não quero que vocês saiam amanhã distribuindo dinheiro para todo mundo, não é assim que funciona a coisa. Mas qual a responsabilidade? Como é que a gente consegue, nós que somos produtores de conhecimento, qual a nossa responsabilidade em relação a isso? O que a gente está produzindo de conhecimento que possa reverter em políticas públicas para a gente diminuir isso? 130 anos depois da escravidão, 99,9% das pessoas que moram na rua são pretas. O que está mudando em relação a isso? Sabe? O que será que as coisas não estão mudando? Vou contar uma história para vocês bem rapidinho, assim, para terminar minha fala aqui, que eu já falei demais. Depois eu retorno. Eu estava vindo da casa da minha mãe, passando por uns problemas de saúde, num domingo de noite, 8 horas, não era nem de noite ainda. Eu passei atrás da Igreja Universal. E aí vinha vindo um pastor, eu acho que era uma pessoa importante da igreja, porque ele tinha segurança. E aí ele estava caminhando mais rápido que eu, porque eu caminho devagar, não estou com pressa. Eu ando devagar porque eu já tive pressa.
Tem aquela música. Aí eu saí pro lado para dar passagem pros caras e botei a minha mão no bolso para pegar minha chave, que eu tava perto da minha casa. O guarda, o segurança do cara, puxou uma pistola e botou na minha cabeça. E eu já disse assim, meu, calma que eu tô pegando a minha chave. Tá, eu vou reclamar pra quem? Eu, barbudo, cabeludo, meio sujo. Né? As pessoas olham, é sujo, é negro. Todo negro é sujo. O negro não pode ser limpo, o negro é sujo. Entendeu? Tu vê uma pessoa negra discutindo com uma pessoa branca, passa PM, quem é que tem razão? Você sabe o que está acontecendo ali? Quem é que ia ter razão? Um cara branco com uma pistola na minha cabeça, um pastor da Igreja Universal. Quem é que tem razão? Ele. Os caras nem sabem o que aconteceu. E aí, eu escrevi sobre isso e dei uma circulada perguntando para as pessoas: oh, meu, como é que é os caras da Universal ali? Bah, aqueles caras ali são. Os caras falaram: bah, oh, nem mexe com aqueles caras ali. Eles já se arriaram em vários. Então aquilo que aconteceu comigo é rotina ali. Eu prefiro dar a volta na quadra do que me incomodar com esses caras. Entendi. E isso não é a primeira vez, desde que o Bolsonaro assumiu, eu já tive arma de fogo 4, 5 vezes apontada para minha cabeça pelos cidadãos do bem, de bem. Eu não estava fazendo nada. É louco. Então a galera da rua, além de ser estigmatizada, ela é criminalizada. É a criminalização da pobreza, sabe? Claro que a gente não vai romantizar, né? Tu vai ver uma pessoa na rua, as pessoas, com certeza elas têm, a gente está em pânico, a sociedade está em pânico, tu anda na rua com medo de todo mundo, né? Mas o bagulho é demais, sabe? Assim, às vezes é demais. Né? Uma coisa é tu tomar cuidado, outra coisa é tu puxar uma arma de fogo e botar na cabeça do cara que não tá caminhando na rua. Ou só dê a passagem pro cara passar. Mas é isso. Não sei, já falei demais, falei mais de meia hora. Vou passar a bola aí. Depois eu falo. Os meus cálculos não foram ainda meia hora, Anderson. Mas vamos lá, deixar para um segundo tempo. Cristina, pode ser tu agora? Pode. Bom, então tô meio emocionada com a fala do Anderson, assim. Então, eu tinha feito um roteiro, mas acho que agora eu não vou seguir muito, assim. Não, vai tranquila, não tem problema de falar o que eu já falei. Bom, então, como a Ida já falou, eu sou mestranda, sou orientando do Giovanni. Tenho desenvolvido as atividades junto ao GEJUP, que é o nosso grupo de estudos em juventudes e políticas públicas. E eu tenho feito minha dissertação de mestrado. Eu iniciei o projeto quando eu estava no acolhimento institucional, trabalhando com crianças e adolescentes. Mas eu voltei o projeto para os jovens egressos. Então, quais são as perspectivas e as trajetórias de vida para esses jovens que saem das instituições de acolhimento? Então, eu comecei fazendo entrevistas com os jovens, alguns egressos do acolhimento, e com os adolescentes que estão acolhidos ainda, mas em processo de desligamento por maioridade, com cuidadores sociais das instituições e com a equipe técnica também. Mas durante assim, o processo da pesquisa, a rua enquanto tendo uma centralidade na vida dessas trajetórias desses jovens e desses adolescentes, apareceu como uma categoria emergente da pesquisa, assim, que eu não tinha previsto, mas a centralidade que a rua assume na vida desses sujeitos, tanto dos adolescentes que estão acolhidos quanto dos jovens egressos, é muito grande, assim. E esse foi um ponto de intersecção, assim, com o trabalho que eu tenho desenvolvido na abordagem social, assim. Ainda não vou falar acompanhamento social, porque na município que eu trabalho isso está sendo construído ainda bem devagar. Então, ainda não chegamos lá, mas pretendemos chegar. E foi um ponto de intersecção bem interessante, assim, porque junto ao trabalho da abordagem e da pesquisa, então deu para ver que a rua ela assume essa centralidade na vida das pessoas, seja como uma forma de sobrevivência de trabalho informal, muito de reciclagem, ou tráfico, prostituição. Então as pessoas sobrevivem muito da rua e também
alguns utilizam a rua como moradia, né? Então, desses jovens egressos do acolhimento, eu entrevistei um jovem de 21 anos que está em situação de rua, que saiu da instituição de acolhimento, como a maioria dos jovens saem, né, com 18 anos, sem respaldo nenhum do poder público, só são largados, assim, à sua própria sorte. As políticas públicas não acolhem esses jovens, nenhum jovem, né, mas esses, especialmente negros, pobres, enfim, não tem muita opção, assim, para quando eles saem. E eu não tenho esse dado oficial, mas, assim, dá para ver que dos jovens que saem do acolhimento institucional com esse perfil, a maioria acaba ou sobrevivendo da rua ou morando nela. Então, esse jovem foi um dos entrevistados e foi bem interessante, assim, ele me ajudou a construir esse artigo. Então, eu trouxe algumas falas dele e eu escrevi o artigo, ele escreveu comigo, ele leu também. Então, foi um processo bem interessante, assim, de estar trazendo ele para esse processo, assim, da academia, que a academia ainda é muito elitizada, né? Então, eu achei importante eu estar fazendo incluindo ele nesse processo, porque eu também não sou ninguém para estar falando sobre situação de rua se eu não vivencio isso, né? Então, achei interessante ele estar nesse processo. E foi um processo bem interessante, assim, a construção do artigo. Eu voltei mais para a invisibilização da população em situação de rua e a precarização que a gente está enfrentando enquanto serviços, principalmente da assistência, que é onde eu estou mais inserida, né? Então, tem um desmonte bem grande do Estado, né? Do Estado neoliberal, enfim, que se retrai cada vez mais e passa para o terceiro setor cada vez mais a responsabilidade. E isso acaba reverberando muito, assim, nos processos de estigmatização que as populações em situação de rua têm sofrido e uma invisibilização que até por parte do Estado, né? A gente não tem dados oficiais sobre as populações em situação de rua no Brasil. O último levantamento que foi feito foi em 2008 e ainda assim não representou a realidade, porque foi só 40% dos municípios brasileiros pesquisados, né? E agora, em 2020, segundo os dados do Cadastro Único, então parece que tinha cerca de 146 mil pessoas em situação de rua no Brasil. E uma projeção feita em março de 2020, que foi publicada até pelo IPEA, mas foi uma pesquisa, uma projeção que foi feita que poderia ter já 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Mas eu procurei trazer um pouco do quanto essa invisibilização das pessoas em situação de rua, ela reverbera na sociedade, mas ela se inicia no Estado, né? Um Estado omisso, negligente, porque as políticas para essas pessoas estão cada vez mais fragmentadas e cada vez menos investimento. E o Estado não tem nem dados sobre essa população. Então, o quanto o Estado prioriza essa população, prioriza estar dando atendimento se eles não têm nem dados oficiais sobre, né? Então, é um desconhecimento, assim, sobre a população em situação de rua, também por parte do Estado, que eu acho que acaba reverberando muito na forma que a sociedade também se relaciona com essas pessoas, assim. Vou dar uma olhadinha aqui. Até agora teve um projeto de lei, que, enfim, não cabe falar, né, quem fez, porque sempre tem contradições, mas teve um projeto de lei até criado, assim, para que as pessoas em situação de rua sejam contabilizadas nos censos, né, porque ainda não são. Então, é isso, né, a lógica do capital. Essa pessoa só é considerada um sujeito de direitos, só vai ser contabilizada no censo se ela tiver uma moradia. Então, vinculando totalmente a existência à obtenção, a ter uma propriedade privada, né? E essa questão das drogas, assim, enfim, também a gente vê como uma forma de estigmatização muito grande, assim, tanto da sociedade quanto dos serviços. Os serviços também têm tido dificuldades de estar oferecendo de estar dando um trabalho qualificado para esses usuários, porque, enfim, falta de RH e falta de qualificação dos profissionais também, não tem investimento, não tem... tá complicado, assim. E o uso de drogas, ele é totalmente deturpado, assim, né, pelas pessoas em situação de rua, é totalmente deturpado, tanto pela sociedade, quanto pela mídia, quanto pelo Estado,
E a gente vê no cotidiano de trabalho, no cotidiano das pessoas em situação de rua, que são formas de resistência que as pessoas têm que criar para estar sobrevivendo essa lógica da rua, que é bastante cruel também, né? A gente sabe que oferece muitas ameaças, e, enfim. Então, tem esse movimento bem grande de invisibilização por parte do Estado dessa população. E agora, no governo Bolsonaro, também essa estigmatização, esse preconceito, essa lógica higienista parece que tem crescido, assim. Ao mesmo tempo que tem uma minimização estatal muito grande e a gente tem dificuldade nos serviços que atendem essas populações de estar oferecendo um trabalho qualificado, enfim, por N motivos. E outro ponto interessante, assim, que tem que ser analisado e também seria um público prioritário, obviamente, mas os jovens em situação de rua também, assim, é uma categoria que é muito pouco falada, mas a gente vê que tem muitos jovens e cada vez muito mais novos. Pelo menos aqui no nosso serviço a gente tem observado, assim, que tem muitos jovens na faixa etária de 19, 20 anos, assim. Então, as juventudes brasileiras, elas já são historicamente esquecidas pelo poder público, né? Não tem política pública para a juventude, principalmente as juventudes pobres e negras. E isso se agrava ainda mais quando a pessoa não tem moradia, né? Então, a gente tem observado muitos desafios, assim, para lidar com isso, tanto pela falta de investimento do poder público, quanto pelo desconhecimento também do poder público sobre essa população, e uma falta de iniciativa também para estar tentando mudar esse cenário, assim, né? Porque, enfim. E bom, do trabalho da abordagem, assim, o que a gente tem visto também é bem isso, assim, o desmonte da política de assistência reverbera direto, assim, no cotidiano das pessoas em situação de rua. No município que eu estou hoje, e de maneira geral, eu sei que é um contexto geral, assim, mas particularmente aqui, a gente não tem restaurante popular, a gente não tem consultório de rua, albergue sempre lotado, então o número de pessoas que estão na rua hoje e que não acessam a nenhum serviço da política de assistência é muito grande. E não digo nem de assistência, mas da saúde também, porque não tem nem consultório de rua, então tem que passar por todo um processo de estigmatização para ir até um posto de saúde, sabe? Então, é uma população totalmente desassistida, que não acessa nenhum serviço de nenhuma política hoje, e tem também uma resistência muito grande ao Estado, e a forma que o Estado se coloca, e a gente consegue entender por quê, né? Mas é bem preocupante, assim, o quanto tem muita gente sem acessar a nada e dependendo, assim, totalmente da solidariedade das pessoas nas ruas para poder se alimentar, enfim. É totalmente a lógica da solidariedade, assim, e da filantropia, assim. Pelo menos aqui no nosso município, dá para ver que os usuários, os moradores de rua que são da região central acabam acessando mais os serviços, e os que não são tanto da região central acabam não tendo acesso a nada, nem alimentação, nem a banho, nem nada. Então, eles se viram assim da maneira que podem e dependem totalmente da solidariedade das pessoas para estar tendo acesso às necessidades básicas que deveria ser de direito de qualquer pessoa, né? Acho que é isso. Não sei, também não tenho muito o que propor, mas enfim. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o município? Isso, eu posso falar depois, porque assim, eu não solicitei autorização do município para estar falando sobre o trabalho, então eu não quero expor, eu tenho um pouco de receio, assim, mas depois eu falo. Tá, só me diz uma coisa para mim, não precisa dizer o município. É na linha do trem? Não. Não, o município não é na linha do trem. Não. Ah, tá. Só isso que eu queria saber. Depois eu falo. Mas continua, né, a mesma dinâmica, né, mais predominante nas regiões centrais, mas ainda um número expressivo nas regiões periféricas, né. E durante o decorrer da minha pesquisa, assim, eu tenho observado que essa relação com a rua, ela começa muito cedo, né, na infância ainda, principalmente pelas formas de sobrevivência, daí não tanto como moradia, mas já se cria uma relação com a rua ainda na infância e na adolescência muito forte, e que o trabalho da abordagem hoje deveria atender a sobrevivência na rua, mas
a gente encontra desafios muito grandes também por conta da defasagem de políticas, porque tu não tem muito o que oferecer para aquele adolescente, principalmente na faixa etária dos 15 aos 18 anos ali, que vai suprir os ganhos que ele tem na rua, sabe? Então, é muito complexo tu tá tirando essa centralidade que a rua tem na vida dos usuários, enquanto o Estado não oferecer mais, assim. É um desafio muito grande e cotidiano, assim, que a gente está sempre batendo cabeça e enquanto o Estado não for mais presente, eu não vejo isso mudando, assim, porque a rua, ela realmente acolhe muito o que o Estado negligencia, né? Então, é isso que a gente tem observado bastante na rotina, assim. Ô Cristina, deixa eu te fazer uma Oi? pergunta bem rapidinho. Uma pergunta não, Claro. mais uma coisa para me entender. A tua pesquisa é sobre jovens adultos em situação de rua, é isso? Não, é sobre jovens egressos do acolhimento institucional e as trajetórias de vida deles e o acesso às políticas públicas. O acolhimento institucional, tu dizia que estavam durante a sua adolescência em Isso, casa de abrigagem. isso. Isso? Daí quando eles saem com 18 anos do abrigo, né? No caso, deveria ter uma república, aqui particularmente não tem. Então, acabou que a rua acabou entrando no meu projeto por conta desse jovem egresso que está em situação de rua. Teve também uma outra jovem que teve vivência de rua na infância, então acabou aparecendo. E todos os outros, os que estão acolhidos ainda, os adolescentes, todas as trajetórias de vida deles e as entrevistas que eu tive com ele, a rua teve centralidade, assim, na trajetória deles. Principalmente pelas formas de sobrevivência na rua, assim, de venda de balas ou reciclagem, prostituição, tráfico, enfim. Então, a rua foi uma categoria emergente da minha pesquisa e a relação com a rua, assim, bem interessante, que daí acabou batendo com o meu trabalho, né? Mas foi totalmente sem querer, assim. Depois eu vou te passar meu artigo que eu escrevi, que foi publicado na revista científica da aplicação da escola, a aplicação da URGS lá, que se chama Pedagogia do Meio-Fio. Fala Ai, quero ver. sobre, fala sobre jovens em situação de rua que são egressos do acolhimento Ai, institucional. legal. Ai, já quero ler, tô ansiosa. Tá, pode É crer. isso. Eu já tô aqui também querendo saber de vocês o que vocês acham da temática da educação, mas eu vou deixar isso para depois. Primeiro, vamos passar para o Jessen. Jess, seja bem-vindo novamente. Fique à vontade. O meu texto vai justamente toca a questão da educação, né? Ele é baseado no meu TCC, em que eu faço umas vivências dos meus trajetos, assim, né? Eu venho da periferia, da Lomba do Pinheiro, e criei um personagem para falar sobre essas experiências, né? Aí nisso ele entra na universidade e no centro se encontra com a população em situação de rua, né? Muito do que eu sei da Papi Rua vai também do meu estágio no jornal Boca de Rua. Então eu tô com um mestre aqui, né? Com o Anderson, não só mestre como doutor, né? E algo importante assim da gente, né? Que está nos espaços de poder, assim, na universidade ou fazendo pesquisa, é ter uma posição de humildade, assim, né? A respeito das populações que a gente estuda. E é bem isso que ele traz com o conceito de ruologia, né? De que quem sabe mais sobre a vida na rua é quem está morando lá, não quem chega uma vez ou outra, conversa com algumas pessoas através de umas entrevistas ou lê alguns autores que falaram sobre a rua e criam conceitos a respeito dela, né? É trazer a vida como mais acima da teoria, né? E a vida como isso que está sempre mudando. Também ligado aos conhecimentos criados nos territórios, né? E entender também que cada território é diferente. É por isso que eu trago que não existe uma periferia, existem diversas periferias, porque as periferias fogem ao hegemônico, né? O hegemônico são essas lógicas eurocentradas, patriarcais, e tentam normalizar tudo, né? É tipo um funil para quem está em cima, para quem chega no topo da pirâmide, e no topo da pirâmide a gente vê lógicas que levam à Europa, né?
e abaixo da pirâmide a gente vê saberes indígenas, saberes negros, saberes periféricos da Papirrua, né? E é isso que eu questiono, assim, né? Por que essa pirâmide está invertida, né? Quando a gente vai falar sobre essas outras populações, né? Sobre o outro. E no meu texto também eu trago um pouco da minha experiência, assim, na universidade, né? Trago principalmente a questão de ocupação, da ocupação dos espaços urbanos e uma luta para inverter essa pirâmide, né? E aí eu falo da ocupação que teve em 2016, que foi contra a PEC 55, mas que além dos debates a respeito da PEC, ali na psicologia da URGS, a gente fez debates sobre o currículo, né? E nisso se trouxe a demanda de ter mais autores negros, LGBTs, indígenas, periféricos, né? Mais do nosso território mesmo, que faz mais sentido para a gente, né, do que apenas ficar estudando autores europeus ou norte global. E também trago essa questão da hierarquia que existe, né, na universidade entre professores e alunos, e essa hierarquia também se reitera em outros espaços, assim, como do especialista, daquele que sabe e dos que não sabem, né? Aí meio que para quebrar algumas lógicas nesse sentido, assim, que são reprodutoras de violências. E também trago da questão dos estereótipos, né, que o Anderson trouxe também a respeito da droga. E algo importante na minha experiência, assim, da universidade foi um projeto de extensão que teve da saúde coletiva, em que a gente fez meio que umas aulas com profissionais da assistência e da saúde para lutar contra o preconceito, porque a população em situação de rua não estava acessando os serviços por causa que os funcionários primeiro que não sabiam da lei que existia lá, foi, eu acho que implementada pelo governo Lula, de que não tem lista de território para acessar os serviços para a Papirrua. Qualquer pessoa em situação de rua pode acessar qualquer serviço da rede, não tem que dar um comprovante de residência ou algo do tipo. Mas, na prática, o que acontecia era vários barramentos, né? Várias impossibilidades da pessoa acessar os seus direitos por puro preconceito dos funcionários, né? Então, algo que se fez nesse curso foi mostrar, primeiro, as leis, e também foram contratadas pessoas em situação de rua para dar aulas também, né? Valorizando a ruologia. Mas é sintomático, assim, de que isso precisa existir, né? Porque se a gente não tivesse num país tão violento, né, com tantas desigualdades, isso não seria algo necessário, né? Mas como a gente vê, e mesmo existindo leis, na prática o pessoal vai lá e burla, né? E dá uma forma de violentar essa população que já recebe diversos tipos de violências, né? E eu também desenvolvo assim, no meu TCC o conceito de perifaologia, e vai bem nessa lógica assim, de aprender com a galera da rua, de valorizarem os seus saberes. Eu trago também dos periféricos, de que a gente sabe mais da gente do que a academia, assim, né? E isso é também uma forma de inverter os valores, né? De colocar realmente quem sabe as coisas e quem não, né? Porque a universidade cria, a partir de processos de classe, né, que também está ligado à raça, a partir da branquitude, né, de retroalimentar os privilégios, essa estrutura social que diz que eles sabem mais do que os outros, assim, algo que não é verdade, né? E é meio que isso que a galera da rua está lutando contra essas injustiças, né, dizendo que eles sabem mais do que esses outros, né? Aí vai meio que nesse sentido também a minha escrita. E é mais ou menos isso que eu trago por enquanto. Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos vocês. Que pena, né, que o colega Matheus, né, Anderson, não está aqui com a gente, ele teve compromisso de trabalho, né? Mas, assim, eu queria
na verdade, muitas coisas interessantes, né, que eu li dos textos de vocês, e queria poder discutir um pouquinho mais, né. Primeiro, assim, a centralidade do papel do Estado na condução das políticas sociais, né? E aí eu estou falando do Estado e não das suas terceirizações, né? Eu me lembro muito, viu, Anderson? Eu me lembro que eu fui assistir uma palestra também, eu não sei se não, eu acho que era tu que estava falando, tá? Mas a gente fez um debate muito interessante, que era sobre os serviços terceirizados na área da assistência da saúde, né? E o quanto a rotatividade dos profissionais fazia com que a população de rua perdesse o vínculo, né? Então, essa questão do vínculo, eu queria chamar que vocês pudessem trazer, discutir um pouquinho, refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Por quê? Porque são pessoas, sejam jovens, né, Cristina, sejam adultos, que eles passam por um intenso processo de violação, né? Então, a violação seja familiar, né, seja institucional, por uma série de questões que eles chegam nas ruas e há uma necessidade de constituição de vínculos com os serviços e com a população que está na rua, né? Eu vejo isso, né, Anderson, até pode me falar um pouco mais. Eu sinto que é uma população altamente solidária entre si, tá? Tem uma forte vinculação. E o quanto é importante que o Estado, através dos seus serviços sociais, possa se aproximar dessa população, constituindo essa vinculação, tá? Essa questão seria a primeira questão que eu queria que vocês pudessem abordar, né, que traz mais do cotidiano, né, a respeito do cotidiano, do serviço. Outro é o papel da família, que entra para mim numa questão que é fundamental, que é a educação. Como a gente, e aí pensando o seguinte, né, pegando Cristina, né, esses jovens estão nas ruas, o quão é necessário, tu fala isso, do Estado dar uma alternativa, tá, às drogas, dar uma alternativa seja viável, e aí, para mim, só entra o papel da educação da escola, né, da escola ou da educação privada, né, mas o quanto a gente acha que precisa falar num processo educativo, tá? E educativo não no sentido de querer moldar o outro, né? Mas a educação libertadora. E aí, claro, eu estou falando muito mais, eu acho, para os jovens, no sentido de que esses jovens vão ser a futura população adulta que está na rua, né? Num caráter mais preventivo. E aí, há uma necessidade de mapeamento, sim, né, dessas demandas para a gente constituir política social. E eu não estou vendo, nesse momento, embora a gente, nos anos 90, tenha tido mais fervor em relação ao terceiro setor, hoje tu tem um processo de terceirização diferenciado do que era dos anos 90, mas ainda a centralidade no Estado na condução dos processos, né? Não há, do meu ponto de vista, outras ações, embora possa haver ações voluntárias, enfim, mas para mim ainda é o Estado na condução desses processos. Concordo, e aí eu queria dizer, para concluir, tá, que no meu objetivo aqui não é ficar fazendo uma fala também, é mais fazer uma provocação de vocês. Queria, né, Anderson, que tu falasse do ponto de vista da redução dos danos sociais. E aí nós estamos falando não só em relação às drogas, tá? Mas como é que a gente pode pensar uma redução dos danos sociais em termos do preconceito e da criminalização, né? Tu mesmo relatou aí situações, né, onde foi praticamente agredido, né, por ser um pobre negro,
andando, né? Entre aspas, no momento errado, na hora errada, né? Mas a gente poder pensar que estratégias, e aí não somente redução de danos, mas para dar mais visibilidade, né, a essa população que vocês colocaram é invisível na Cristina para o IBGE, para o senso comum, mas é muito invisível também para grande parte da população. Posso começar na mesma ordem, Anderson, contigo? Tá. Eu queria falar algumas coisas assim que eu aprendi com o Carl Hartz, né? Que é o seguinte: dependência química. Vamos começar para a gente fazer um apanhado geral. Segundo ele, não existe, né? Dependente químico é minha mãe que toma captopril, atenolol. Se ela não tomar, ela vai morrer, o coração dela vai parar, sabe? Tudo depende daquilo que tu dá como contrapartida, né, para as pessoas, né? Ele foi nas pesquisas dele, ele foi analisar quem é que eram as pessoas que tinham um problema com drogas, quem eram essas pessoas, né? E ele observou que 25%, ele concluiu que 25% das pessoas só que usam drogas têm problema com drogas, né? Então, os 75% não tem problema nenhum. Aí ele foi ver quem eram esses 25% que tinham problema. E aí, o que ele viu? Ele viu que essas pessoas, elas tinham 3 tipos de misérias em comum: miséria educacional, miséria material, miséria emocional. E eu coloco mais uma, raça-cor nisso. Então, as pessoas que têm problema com droga são essas pessoas. Resolver as misérias das pessoas, né, dá trabalho, porque daí tu vai ter que investir em política pública, né? E aí eu, falando sobre isso, eu passo para a coisa da redução de danos e do vínculo, né? Os 3 pilares fundamentais da redução de danos é vínculo, contexto e escuta. Tá? Primeiro, tu não prescreve a tua visão de mundo para ninguém, coisa que os psicólogos e as assistentes sociais adoram fazer. Prescrever a visão de mundo deles para as pessoas mais vulneráveis que eles. Porque, bem ou mal, quando tu tá num serviço, tu tem ali, ou no serviço não, quando tu tá numa pesquisa, num serviço, automaticamente tu tem uma relação de poder sobre essa pessoa. Mesmo que tu enxergue ela na horizontal, ela te enxerga de baixo para cima. Porque ela está acostumada a sofrer tanta violência que ela se diminui, né? Só para vocês terem uma ideia, como o contexto é muito importante nisso e reflete diretamente na miséria e no uso e tudo, porque a informação existe, só que se o contexto é ruim, ela não serve para nada. Quer ver uma coisa? Eu fui numa escola da periferia, lá na Mário Quintana. A Mário Quintana, o bairro Mário Quintana tem o menor IDH de Porto Alegre. É o bairro que tem o menor índice de desenvolvimento humano. E eu fui numa escola pública lá, porque as pessoas os alunos estavam vendendo droga dentro da escola. Daí eu fui lá trocar uma ideia, não apontar o dedo de cada um, contar a minha história lá, né, para dar um feedback para eles lá. Uma professora me levou. E eu fiz uma pergunta dentro da sala de aula, que é o seguinte: alguém aqui conhece uma menina que ficou grávida antes dos 15 anos? Todo mundo levantou a mão. Eu fui dentro da universidade, tinha umas 200 pessoas lá. Eu perguntei para todas as pessoas que estavam lá: alguém conhece alguma menina que ficou grávida na graduação? Quantos levantaram a mão? Nenhum. As gurias da universidade não têm relação sexual? Tem. Qual é a diferença, então? É o contexto. A informação não é a mesma?
É a mesma. Só que o contexto é diferente. Então, se a informação, se um contexto é ruim, ela não serve para nada. E aí envolve políticas públicas nisso, sabe? Essa coisa do vínculo, eu acredito, eu como um bom anarquista, eu não acredito nas instituições que são organizadas pelo Estado. Nenhuma. Porque foi tanta violência que eu já sofri, então eu não acredito em nenhuma, sabe? Eu acredito muito mais nas instituições informais, por exemplo, o movimento social, organizado de uma forma informal, tem muito mais resultado em relação ao contexto, quando o contexto é ruim, sabe? Tu consegue ter um resultado, né, entre aspas, assim, de organização das pessoas que são vulnerabilizadas pelo sistema, muito mais satisfatório do que nas instituições do Estado. Por que isso? Primeiro, eu, Anderson, eu não trabalho num lugar aonde eu não quero trabalhar. Segundo, eu, Anderson, decidi não ter chefe. Então, eu passo perrengue por causa disso, mas é uma coisa que ideológica minha, que eu assumi essa responsabilidade. Eu não quero ter chefe e eu não quero trabalhar em instituição organizada pelo Estado. É uma opção minha, Anderson. Então, é muito mais difícil as pessoas te acolherem lá, porque, primeiro, o serviço tem muita rotatividade, né? Tu não consegue criar um vínculo, porque partir a partir da escuta para formar o desejo, para mudar o contexto daquela pessoa, para que ela consiga mudar o seu próprio contexto, não vai mudar o contexto dela, é muito a longo prazo, sabe? Porque a pessoa ela já vem num círculo de violência desde a infância, sabe? Violência do Estado. Mas não digo nem de ação direta da polícia. O Estado te violenta quando ele não te dá o direito à saúde, educação, moradia, tarará, tarará. Isso já é violência. Onde a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e as pessoas têm que pagar para ter um serviço de qualidade. E as pessoas que têm o privilégio de pagar 2 vezes, né? Como que a pessoa da periferia... Como o Gerson é um ponto fora da curva, eu sou um ponto fora da curva, sabe? Como que as pessoas da periferia vão conseguir ter uma educação de qualidade, sendo que a educação base deles não é de qualidade? Os banheiros da escola pública não tem torneira, não tem água, não sai água. Então não consegue, né? E aí a gente passa assim por uma coisa chamada também referência, né? Referência. Quais as referências que a periferia tem? Quais as referências que a branquitude tem? A Xuxa descendo da laje? Dentro de um armário da minha despensa não tem nada. Daí eu vou na esquina, tá um cara com um paco de dinheiro ali, comercializando produtos proibidos. Qual é a referência que eu vou ter em relação àquilo? Ir para a escola para passar fome? Claro que a escola é a mais a longo prazo, mas é difícil. Eu que não tive pai, né? Qual é a referência masculina que eu tenho? Nenhuma. A minha cabeça pensa mais ou menos como cabeça de mulher, tá ligado? Porque eu fui criado por vó, mãe e irmã. Entende? Então a galera da periferia fica muito sem referência também. E isso também é ruim, né? Eu acho que falta muito investimento, sabe? Porque, olha só, se a gente pegar toda a grana que a gente investe em cadeia e em polícia, e investir em educação, em 5 anos não vai ter ninguém roubando o celular de ninguém na rua. Tá ligado? Pegar toda essa grana, que é uma fortuna, e investir em educação. Só que a gente não faz isso. Sabe? A gente acha que segurança pública é um brigadiano em cada esquina. Sabe?
Só que segurança pública não é um brigadiano em cada esquina. Segurança pública é todo mundo com essa casinha, todo mundo com seu trabalhinho, todo mundo com a sua escola, todo mundo com o seu ranguinho. Isso é segurança pública. Se a gente garantir isso para todo mundo, que não é difícil, sabe? Falta vontade, não vai ter mais ninguém roubando o celularzinho, não vai precisar uma polícia em cada esquina, né? Acho que eu já falei, eu não sei se eu respondi ou não respondi, assim, a tua expectativa aí. Posso emendar já, que a minha fala vai bem ao encontro da dele. E eu tô trabalhando também, então já tenho que sair daqui a pouquinho. A minha fala ia bem ao encontro do que ele falou, assim, porque é isso, até a gente tem observado no serviço que a resistência com o estado dos usuários é muito grande, justamente por esse contexto de violações sucessivas que vem desde a infância, né, por parte do Estado para com essas pessoas. E é difícil até de estabelecer o vínculo nos serviços. Eu acho que as redes que eles criam na rua de solidariedade entre eles, os grupos, são muito mais efetivos, enfim, para eles. A gente tem observado que os usuários entre si, alguns que a gente faz um acompanhamento, assim, eles acabam entre eles fazendo processos de redução de danos bem significativos, sabe? Que a gente não consegue enquanto o serviço está fazendo, e muitas vezes tem uma resistência de acesso ao CAPS, e eles mesmo, entre eles, eles conseguem fazer esse processo de, enfim, com a maconha, fazer o cara começar a reduzir a pedra, sabe? E a gente tem visto que isso tem sido muito mais efetivo do que a nossa intervenção enquanto serviço. E claro que isso não vai desmerecer o CAPS, ou enfim, as outras redes que também têm que estar articuladas. Mas a gente tem visto que essa resistência com o serviço ela tem sido bem crescente e é difícil a vinculação, assim. Pode ser por conta da rotatividade, enfim, mas eu acredito muito nos movimentos também. Acho que seria, assim, o ideal, mas aqui está muito desarticulado, assim, não tem nada, tudo se perdeu. Tinha um movimento, mas agora tudo se perdeu com a pandemia, assim, então tem que começar meio que do zero isso, assim, de novo. E faz bastante falta também isso, porque daí os usuários acabam reivindicando os direitos deles no serviço de forma pessoalizada, então fica uma pessoalização com o usuário que, enfim, por uma falta de compreensão muitas vezes dos trabalhadores de que é direito e, enfim, acaba ficando pessoalizado porque justamente não tem esse movimento, está muito desarticulado, assim. E a gente vem tentando trazer isso para estar retomando. E a educação eu vejo também como uma possibilidade de estar superando isso, assim, mas eu vejo um problema muito mais estrutural, assim. E isso inclui também a resistência com o Estado por N coisas, assim. Eu acho que é tudo, né? É acesso à cultura, a lazer, a esporte, coisas que a periferia não tem, assim. Então, não tem tido acesso, e quando tem, geralmente é por meio das instituições do terceiro setor, assim. Então, essa ausência do Estado parece que cria uma resistência maior com o Estado, e isso vem sendo vem tendo um acúmulo, assim, uma bola de neve, né? E eu vejo a educação como uma boa possibilidade, mas a educação nos moldes que tem hoje é complicado, né? Tanto que os nossos índices de evasão escolar são enormes, porque os modelos de educação hoje não fazem parte da realidade dos adolescentes, dos jovens, enfim. Então, eu acho que o problema é mais estrutural, assim, mas acho que dá para chegar lá também, sabe? Jéssica, quer dar uma palavrinha? Uhum. Não, é que continua assim, que os colegas falaram, né, de que a desinformação, a deseducação, a precariedade, né, das escolas públicas é um sintoma da necropolítica, né, que atua no nosso país, que é uma herança colonial, e até as posições sociais de quem ocupa a periferia, a pobreza, quem ocupa a classe média e a alta, né, também é uma herança colonial, né, de que depois, após abolição, não tiveram políticas públicas de inserção dos negros na sociedade, e isso fez com que eles pegassem os trabalhos mais precarizados, ou até não pegassem, né, fossem para as ruas. Então,
tem muitos anos de tradição que faz com que essa estrutura social seja como é, né? E para a gente combater isso daí, tem que ser algo também estrutural, né? Não é só em pequenos pontos. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo focos de resistência, assim, a essas lógicas, né? Principalmente de organização das pessoas em situação de rua. E 2 focos importantes que eu vejo em Porto Alegre é o jornal Boca de Rua e o Movimento Nacional da População de Rua do RS. Porque lá eles têm horizontalidade nas relações, né? Tem protagonismo da pop rua, e são lugares de educação política, educação social, também de convívio, né? Tem várias regras que eles instituem ali para estar naqueles espaços, né? De redução de danos também, porque quando a galera está lá, elas não estão usando drogas, né? Então, é esses espaços que eu trago, assim, que eu tive experiência e contato, né? E até tem questão às drogas, né? E estereótipos. Quando no governo Marquesan, ele fez uma piada com a morte de uma pessoa em situação de e ele comparou com o zumbi do Game of Thrones, né? E como resistência a isso, o MPR lançou uma campanha zumbi só se for dos Palmares, aí ressignificando esse zumbi, né? Trazendo mais luta, né? Algo depois que o jornal Boca de Rua continuou falando como é que as etapas de uma pessoa que morre de frio na rua, assim, né? E algo importante, assim, para combater essas violências é a sensibilização do sofrimento do outro, né? O que os estereótipos não fazem. Os estereótipos geram apatia, geram dessensibilização, porque não são tratados como... não são humanos ali vistos, né? São monstros, são o que o outro diz, né? São vagabundos, são pessoas, são mendigos, sei lá. Tem vários estereótipos para diminuir o valor do outro e é o que permite também que essas pessoas sejam violentadas, né? Então, digamos que quem tem que ser educado mesmo nesses quesitos é quem está na classe média alta e quem está nesses lugares de violência, assim, né? E também de que aceita essas violências, né? Que vê uma violência com uma pessoa em situação de rua e acha que é normal, acha que faz parte da vida, sei lá. Então, eu trago esse questionamento aí. Antes da... eu só queria falar mais uma coisinha. Gente, eu vou ter que sair. Tá, não, Cristina, antes de eu dito isso, eu quero falar uma coisinha. Uhum. Essas 2 palavras sempre me incomodam, que é abordagem e usuário. Frequentadores do serviço, as pessoas acompanhadas no serviço. Essas palavras aí tem que a gente abolir do nosso dicionário. E outra coisa bem rapidinho, assim, a questão da vinculação aos serviços, é assim, quando as pessoas começam, os trabalhadores começam a se posicionar em relação ao direito das pessoas que frequentam os serviços, elas são perseguidas dentro do serviço. Sendo que o SUAS, lá no SUAS diz, né, que é dever do trabalhador estimular o protagonismo e a autonomia dos frequentadores do serviço. Aí quando tu faz o teu trabalho, porque tá lá na lei, tu é demitido. Entende? É isso. Faltou a última frasezinha, mas vamos lá, temos que encerrar, porque dá tchau para Cristina. Jesse, Anderson, por favor, fique aí para divulgar seus trabalhos. Só estou aqui me despedindo da Cristina. Muito obrigada por ter vindo. Vamos só ficar aqui aguardando um pouquinho, pode ser? Pode ser, Jesse? Esperar é só ele fazer a divulgação e a gente dá uma despedida geral, tá? Vai lá, tudo contigo, Anderson. Quem quiser comprar um jornal Boca de Rua, então, é só entrar em contato pelo telefone 51 993 93 2098, que eu entrego a domicílio. Quem quiser se inscrever na Escola Virtual de Cuidado em Redução de Danos, é só colocar lá no Instagram. Eu abandonei o Facebook. É só colocar no Instagram Cidade Pop Rua, que vai aparecer lá. E aí, ou entre em contato comigo, e aí para assistir uma aula aí. Tá? Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Anderson, também muito obrigado.
falo aqui em nome de toda a equipe, também agradecer o Jesse, falo aqui em nome de toda a equipe, tá? Eu sei que esse final de ano tá corrido para todo mundo, tá? Mas, assim, a troca de ideias, ela foi muito interessante. Eu já trabalhei com população de rua e venho acompanhando um pouco dessa discussão, né? Principalmente nós que temos muitos estágios, né? Na área da população de rua, né? Nos abrigos, no consultório de rua. E, assim, infelizmente, Anderson, o usuário tá no nosso... O nome usuário está no nosso código de ética. Lá escrito, vai ser difícil, hein, a gente abandonar esse termo, mas a gente vai se esforçar aí para facilitar um pouco mais o vínculo com vocês, tá? Assim, então, só para encerrar, eu quero dizer que a gente agradece não só a participação aqui na gravação, mas também a participação impressa, né? Que os textos que vocês mencionaram, então, vão estar lá disponível também no site do projeto. E esperamos que vocês tenham gostado da discussão. E vamos encerrar o encontro de hoje e até a próxima gravação do Social Drops, tá? Sabendo, assim, que ele tem uma certa periodicidade, eu não me recordo agora o tempo. Mas eu agradeço imensamente, viu, Anderson? Tá, a gente espera aí fazer umas trocas aí possíveis, né, a partir das demandas de todos os lados, para que a gente possa ter os objetivos de todos nós atingidos, tá? De todos, sem excluir ninguém, tá bom? Tá, um bom restinho de fim de ano para nós, tá? Fiquem bem, muita saúde, que essa nova cepa não nos pegue, tá? Que a população aí se organize, tá? Estamos aqui na torcida, eu compro meus boca de rua também, quando passo aqui perto de casa. Tô sempre comprando uns por aí, tô me atualizando nas notícias de vocês, tá? Um forte abraço para vocês, viu? Obrigadão.